Meus irmãos, estou fazendo pequenas séries de vídeos sobre coisas que roubam a nossa energia. Então, nós estamos no quinto vídeo, né? E hoje é fingir que está tudo bem, né? Fingir que está tudo bem drena as suas energias. E nós temos algumas coisinhas para falar sobre isso, né? Eu estou lendo um livro muito bom que é de um homem que sofreu com depressão, Andrew Salomon. Ele escreveu um livro, O Demônio do Meio-Dia, a anatomia de uma depressão, e lá ele relata que o país do mundo onde mais se tem casos de depressão é na Groenlândia. A Groenlândia é um país muito frio. Até 30 anos atrás as pessoas viviam dentro de iglus. Eles são colônias da Dinamarca, hoje em dia eles têm as casinhas deles lá, tem energia elétrica em alguns lugares e tudo mais. Mas por 3 meses no ano, lá fica escuro. Não tem dia durante 3 meses. E Andrew Salomon pensava que era por causa disso, né? Por 3 meses escuros, sem a luz do sol, é que as pessoas, então, elas desenvolviam essa falta de energia, que é a depressão. Mas ele, quando foi até lá e falou com um psicólogo, com um psiquiatra local, e depois de fazer o estudo sociológico dele, ele chegou à conclusão que o povo que vivia ali na Groenlândia, eles tinham um alto índice de depressão, 80% da população tinha depressão, né? E os índices de suicídios eram altíssimos. E ele chegou à conclusão de que é porque as pessoas, elas fingiam que estavam tudo bem. As pessoas que viviam na Groenlândia, elas não contavam o que elas estavam sentindo para outras pessoas. As conversas delas eram basicamente sobre as aventuras de caça, diante de uma fogueira e coisas nesse sentido. Mas quando elas começavam a se sentir deprimidas, elas se sentiam inúteis e elas achavam que repartir esse sentimento com outra pessoa era simplesmente mostrar sua inutilidade. Muitos então preferiam guardar isso, fingir que estava tudo bem, e muitos acabaram se suicidando, né? E hoje existe um trabalho forte lá na Groenlândia para que os índices de suicídio e depressão diminuem, os índices de queda de energia emocional. Então eu quero dizer para você que nós não somos chamados para negar a realidade, certo? Nós não vivemos uma Disney, né? Uma Disney de fé, uma Disneylândia de fé. A realidade é dura, a realidade tem momentos muito difíceis que nós enfrentamos. E nesses momentos difíceis que nós enfrentamos, nós não somos chamados a negar a realidade porque nós temos fé. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então você não precisa fingir que tudo está bem. Você pode, certo, interpretar e viver a situação, encarar ela. Você precisa encarar ela. Por exemplo, algumas pessoas, alguns maridos traem as esposas e eles simplesmente acham que estão tudo bem. Eles não encaram a situação. Então vivem uma espécie de mundo paralelo. Né? E muitas vezes essas pessoas se consideram sempre vítima de tudo. Se alguém os pegar na chincha, como a gente chama, eles simplesmente se acham perseguidos, mas a verdade é que negam a realidade. Vivem numa matrix, num mundo paralelo, né? Numa bolha artificial, negando as realidades da vida, os problemas que estão sendo montados e esses problemas crescem e a pessoa não trata de frente. Isso vai roubar a sua fé. Viver com essa máscara de uma vida perfeita ou de uma vida que você não tem vai drenar as suas energias. Então, o meu conselho para você é que você viva a realidade e combata a realidade pela fé. Porque nós vivemos pela fé, não é? O justo vive da fé. E a gente encara, então, as situações pela fé. Então, vá em frente, siga em frente. E não negue as lutas que você está enfrentando, enfrente elas
Deixe com que isso traga maturidade ao seu coração, isso aumente a sua fé. Em Tiago capítulo 1 diz que a prova da nossa perseverança, as tribulações que Deus coloca, a prova dela é perseverança, é paciência, é alegria, é a coroa da vida. Então existem muitas coisas que Deus nos dá quando nós enfrentamos a realidade sem fugir para um mundo paralelo. Então saia da sua matrix, saia das suas bolhas e volte para a presença real que é a de Cristo Jesus. Nós não podemos viver então como se as coisas fossem assim. Para encerrar, Isaías, até o capítulo 5 ele era um profeta, mas ele era protegido pelo rei, né? O rei era parente dele, se eu não me engano, e quando o rei morreu, no capítulo 6, ele teve uma visão de Deus. E a Bíblia diz que ele viu a glória de Deus, viu o trono de Deus e disse: ai de mim que sou pecador. Ele era protegido, escoltado pelo rei, ele era profeta de rei, profeta que não era, né, não era exposto às contrariedades. E ele vivia então nessa bolha, nessa matrix. Quando esse tio dele morreu, o rei Urias, né, Uzias, se eu não me engano, então ele encontra com o Senhor. Ele diz: ai de mim que sou um homem pecador de lábios impuros, mas os meus olhos viram a Deus. E um anjo veio e purificou a boca de Isaías, e ali ele se torna profeta de verdade. A partir do capítulo 6, Isaías é um profeta que não tem a cobertura de guardas, mas tem a cobertura de Deus, que garante que vai protegê-lo aonde ele for e que vai cumprir, que vai honrar as promessas que o próprio Deus colocar na boca e no coração dele. Então, saia da matrix, não deixe a sua energia ser roubada por tentar negar os problemas. Isso não é ser positivo. Isso é ser, na verdade, um pouco louco, um pouco insano. Então, não negue as coisas, enfrente elas, coloque elas na sua frente e procure soluções. Os problemas que você tiver, não varra para debaixo do tapete. Pegue eles, coloque na sua frente e busque soluções. Se você não tem ideia do que fazer, ore ao Senhor, lê as Escrituras, peça conselho a homens de Deus, a pessoas que conhecem as Escrituras, porque Deus ele vai lhe abençoar e vai lhe ajudar. Fica essa palavra para você então, não finja que está tudo bem, né? Vamos passar por esse momento difícil com força e com estratégias de sabedoria que Deus nos dá. Então que Deus te abençoe através desse vídeo, compartilhe com mais pessoas.